te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que despojando-nos do velho homem, com suas tendências, vivamos em comunhão com Jesus Cristo e cuja natureza nos fizestes participar pelos sacramentos pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São João, capítulo 6, no versículo de 22 a 29. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciou os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela, como os discípulos, mas que ele tinha partido sozinho. Entretanto, tinha chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido pães depois que o Senhor ter dado graça. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos subiram às barcas e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhes: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo essa segunda-feira do terceira semana do tempo da Páscoa, e aí estamos nesse caminho, né, de encontro com Jesus, o ressuscitado, para que a nossa mente, né, como a palavra de Deus falou no Evangelho de ontem, Jesus ele mostrava as Escrituras para abrir a inteligência dos seus discípulos. Então Jesus pede que nós utilizamos da nossa inteligência para descobrir as suas verdades, as verdades que vem do alto, que é a ressurreição, a vitória de Jesus. E aqui fala que dentro desses encontros que Jesus realizou,
ele fez uma obra grande que foi a multiplicação dos pães. Por isso essa semana, né, nós estamos entrando aí no Evangelho de João, já alguns dias anteriores também, e nós vamos nesse caminho do capítulo 6 de João, que relata ponto a ponto sobre a Eucaristia. E aqui Jesus já mostra um sinal, um grande sinal, que é o milagre dos pães. E nesse milagre dos pães, então, Jesus, ele sai daquela região onde ali ele tinha feito a multiplicação, saciado mais de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. E eles, então, perceberam que Jesus ali não se encontrava mais. E por isso, então, eles foram atrás de Jesus no outro lado do mar. Jesus tinha ido até andando sobre as águas, para que eles não descobrissem, e aí Jesus estava lá do outro lado, encontraram com eles, e eles falaram então, né, nesse encontro com Jesus, nós estávamos te procurando e tal, e Jesus percebe que a procura deles por Jesus era por um motivo muito humano, que era o alimento, o pão que perece. E aí Jesus então aqui nos fala no Evangelho, em verdade eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e ficaste satisfeito. Então Jesus aqui faz uma correção, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós buscamos o amor de Deus, nós recorremos à misericórdia e ao amor de Deus, para que Deus nos conceda as coisas materiais. Não estou dizendo que isso não se faz necessário na nossa natureza, mas quem busca as coisas do alto, Deus concede tudo aquilo que ele precisa para viver nesse tempo temporário. Então não podemos buscar Jesus só por causa do pão que perece, mas temos que buscar Jesus por aquilo que permanece. Então aqui Jesus usa uma palavra, que essa palavra é fundamental para a nossa vida, em todos os sentidos, que é esforçai. Aqui Jesus fala, esforçai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Então, amado, a nossa vida de fé, nós precisamos ter um esforço. Pode observar nas coisas do mundo mesmo. Tem gente que é esforçado. Ele consegue chegar em certas situações que outros com muito mais capacidade não atingem, porque não se esforça. Agora, o que Jesus pede realmente para nós na liturgia de hoje, que nós sejamos esforçados em buscar as coisas do alto, em buscar as coisas de Deus. Tem pessoas que têm muita capacidade, mas muito pouco esforço. Só faz aquele limite, né? Se a igreja ficar um pouquinho longe, já não vai na missa, não se esforça. A gente via as pessoas contar, e nós viveu esses tempos de andar tantos quilômetros para ir numa missa, a pé, na poeira, na chuva, e era uma coisa natural, mas claro que precisava de um esforço. Então quando a gente tem que buscar as coisas de Deus, quando é uma festa, né, se desdobra, não tem hora para acabar, até se entristece quando acaba, e quando vai numa missa, se passar um pouquinho de uma hora, fica numa lamúria, fica numa crítica, entendeu? Quer dizer, nós temos que se esforçar por causa da nossa fragilidade. O esforçado, ele alcança o coração de Deus. E quando a pessoa alcança o coração de Deus, o Espírito, ele se junta ao ser e grandes coisas acontecem. Por isso que tem muitas pessoas que talvez têm pouca qualidade, pouca capacidade, mas chega a ponto inimaginável porque são esforçados. Esforçados em buscar as coisas de Deus, buscar aprender,
né? Fica tanto tempo no celular, mas não perde um tempinho para uma meditação. Por quê? Porque não se esforça. O esforçado vai viver a vida eterna. Agora quem não se esforça fica preso só nas coisas que passa. Correr atrás de Jesus para as coisas que passam, ele nem não gosta. Ele gosta que nós corremos atrás dele para o alimento que permanece. Por isso Jesus é Eucaristia. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.